Olá, muito prazer. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara Vieira Silveira e eu falo de várias coisas aqui no meu canal. Dentre elas, eu falo da minha faculdade, que eu faço medicina lá na Unesp e o campus é de Botucatu. Eu tô fazendo uns vlogs mostrando pra vocês como que tem sido a rotina, mas eu também gosto de fazer esses vídeos que eu sento, explico, faço um resumão de como foi. Eu já fiz, um vídeo do primeiro semestre e do segundo semestre. E nesse eu juntei e vou falar do terceiro e do quarto, que foi o segundo ano, né? Porque foi o ano que tivemos a pandemia, que tivemos a quarentena. Então, eu decidi juntar tudo em um pra falar, porque o sentimento é quase o mesmo, de tristeza no caso. Mas tudo bem. Caso você não saiba, lá na Unesp a gente tem o currículo novo. Isso significa que a gente não tem mais aquela divisão exata entre ciclo básico, ciclo clínico e internato na medicina. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui em cima. Caso eu esqueça, que pode acontecer, é só você procurar no meu canal, eu juro que tem um vídeo e o título é Currículo Novo. E lá eu explico como que tá estruturado o curso de medicina. Então, teoricamente, nessa questão de anos, eu terminei o ciclo básico, só que a gente foi um pouco mais. Eu acredito que a gente já começou a ver um pouco da parte clínica, porque a gente nesse currículo novo tem 3 anos de internato. Então, essa parte teórica, ela deu uma misturada. Então, não necessariamente os 2 primeiros anos é só a parte básica, o terceiro e o quarto ano é a parte clínica. Então, resumidamente, eu vou falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo sobre isso. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, eu queria dizer que eu tô muito feliz que eu tô vendo que a gente tá alcançando o primeiro 1K, né? O primeiro a meta, de 1000 inscritos, e eu queria dizer que eu tô muito feliz. Eu amo quando vocês comentam, eu amo realmente essa interação que a gente tem. Eu gosto muito, estou trazendo outras propostas de vídeo, que são os vlogs, e vocês têm gostado. E eu fico muito, muito feliz de ter criado um canal, Foi uma decisão da quarentena, que tá durando um pouquinho mais, mas não me arrependo, tem sido, muito legal. E pra comemorar isso, eu gostaria de fazer algum vídeo, Sou daquela época em que as blogueiras, as youtubers faziam vídeos diferentes pra comemorar. E eu pensei em fazer, não sei, talvez um vídeo de perguntas e respostas. Pode ser relacionado à minha pessoa, que isso pode falar sobre o meu curso, mas não necessariamente só sobre o meu curso, porque eu já fiz algum vídeo, respondendo as suposições de vocês. Tem a parte 1 e a parte 2 aqui no canal. Então, não sei, como eu tenho aberto mais, os tópicos do canal, eu falo mais sobre medicina, porque, é um curso integral. Então, querendo ou não, toma bastante parte da minha rotina, do meu tempo. Mas eu também tento colocar sobre alimentação. E também tem outros tópicos da minha vida que eu nunca expus aqui, Então, talvez eu pensei nesse tipo de vídeo, que são perguntas e respostas, pra gente ficar mais íntimo, aqui no canal. Caso você goste dessa ideia, eu vou deixar um comentário aqui embaixo pra você preencher e dar essas sugestões de perguntas, que vocês têm interesse pra fazer esse vídeo, mas também vocês podem sugerir outro tipo de vídeo que vocês acham que pode ser interessante pra eu gravar. Bom, agora encerrando, esse momento, vamos realmente começar com o tema do vídeo. Antes de começar o vídeo, eu decidi fazer para vocês mostrar como é que funciona a minha semana, porque eu falei de várias matérias, mas talvez fique um pouco confuso na cabeça de vocês de como funciona. Mas, basicamente, nos primeiros 3 dias por semana, a gente tem os módulos que são biológicos, que antes eram os biológicos morfuncionais e depois foram substituídos pelos fisiopatológicos. Uma vez por semana a gente tem aula das eletivas, que eu simbolizei pela cor verdinha. E em 3 períodos da semana, a gente tem aulas dos outros eixos que eu vou falar no final do vídeo. Mas a gente tem esses eixos todos durante a semana. A diferença é que os módulos vão sendo substituídos. Quando acaba uma eletiva, entra outra, e às vezes a gente, nessa parte dos outros eixos, a gente tem aulas de diversos módulos ao mesmo tempo, para vocês entenderem como que funciona a minha semana. Só pra eu avisar, eu vou ficar olhando aqui pra direita, que é onde tá o roteiro do vídeo, onde tá o cronograma, tudo certinho do ano, pra eu não ficar me confundindo, tá? Mas se eu olhar pra cá rapidinho, é só por isso. Bom, basicamente, o segundo ano, ele começou com 3 módulos que iriam terminar essa parte biológico-morfofuncional, que é a parte que a gente tem anatomia, fisiologia, tem outros módulos também, mas esses módulos que mais ocupam parte da semana
são esses módulos realmente que explicam a parte biológica, a morfológica, a fisiologia dos sistemas. Então a gente ia ter um módulo a gente teve, né, um módulo geniturinário, digestório e o endócrino. Porém, contudo, entretanto, todavia, foi no meio de digestório que começou a quarentena. Se eu não me engano, foi dia 15 de março de 2019. 2020, isso. Um pouco confusa. Foi 15 de março de 2020 que a gente começou a quarentena. Então, foi bem no meio de digestório. E, assim, o que acontece? Esse módulo que a gente teve de geniturinário, né? Como eu falei, a gente tem anatomia, fisiologia, embriologia e histologia desses sistemas. E foi, assim, muito bom. Eu gostei muito. A gente teve aula, principalmente, assim, né? Confesso, minha matéria favorita nessa parte mais básica era fisiologia. Eu achei que seria talvez anatomia, mas foi com certeza fisiologia. E nessa fase, nesse módulo, a gente teve a fisiologia do sistema geniturinário com uma professora incrível, que é a professora Patrícia. E assim, gente, ela é perfeita. Ela tem uma didática incrível, as aulas são maravilhosas, então pra mim foi um módulo que eu gostei bastante e também gostei da parte de anatomia. Então, pra mim, foi um módulo que eu aproveitei bastante. Já o módulo de digestório, preciso confessar que não foi um módulo que estava muito bem organizado. Isso eu digo pela questão dos professores. Então, isso é algo que me atrapalha muito. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar, de ter tudo certinho e me organizar, né? Então, quando o módulo não está bem organizado, isso me atrapalha muito. E foi o que aconteceu em digestório. E aí, né, a gente teve a primeira prova de digestório, era um módulo de mais de um mês. Então, o que acontece? Esse módulo ia ter uma prova no meio do módulo e uma prova no final, né, pra gente fechar todo o módulo. E, né, a gente tinha acabado de ter a prova inicial e a gente ia ter o resto do conteúdo pra ter a prova final, e foi onde aconteceu a quarentena. Isso foi no meio de março. E aí, a gente foi retomar as aulas quando? Em maio. Uma pausinha pequenininha, né, minha gente? É aquele negócio daquele momento da quarentena que a gente achou que ia durar 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Se eu não me engano, o segundo ano da medicina lá na Unesp foi o último ano a voltar a ter as aulas, né, começar a ter. Então, querendo ou não, foi uma pausa grande, mas ao mesmo tempo foi algo angustiante porque a gente não tava tendo aula e os outros anos estavam tendo, e a gente pensava, bom, se não for ter aula e a Unesp declarou que não vai trancar o semestre, que não vai ter a pausa de semestre nem de ano, quando que a gente vai ter essas matérias, né? Então, depois desses meses, a gente foi ter o final de digestório e a gente ia faltar algumas coisas de anatomia que a gente não teve, né? Porque a gente não voltou ainda pro laboratório, mas era pouca coisa. Graças a Deus, a turma 57, a gente conseguiu ter basicamente toda a anatomia, o que é algo muito positivo, né? Porque, infelizmente, por exemplo, o pessoal da 58, que pegou a pandemia no primeiro ano, teve uma perda muito grande nessa questão. Não sei nem se já começaram a repor, como que vai ser, infelizmente. Mas, voltando à minha turma, a gente terminou esse módulo de digestório e foi pro último módulo biológico morfuncional, que foi sistema endócrino. E esse módulo... Ai, não, mentira, já tô me confundindo. Teoricamente era pra isso ter acontecido, mas a gente não teve. Porque os professores, né, devido ao Covid, muitos professores estavam destinados para atender o pessoal da Covid e não conseguiram dar aula pra gente. Então, o módulo de endócrino foi lá pra frente, não lembro quando, mas a gente não teve módulo de endócrino nessa época. Depois desse módulo, então, né, já que a gente não ia ter esse sistema endócrino e foi colocado um pouquinho mais pra frente, a gente teve um módulo chamado Mecanismos de Agressão e Defesa. E nesse módulo, a gente começou a ter a base, né, desses próximos módulos, que são os fisiopatológicos. Então, a gente teve imuno, eu amei essa matéria. As pessoas vão me julgar, mas eu amei imunologia. A gente começou a ter pato, que eu gostei também. E aí a gente também teve microbio, um pouco complicado, né? Não vamos mentir. Parasito, essas coisas. Então foi um módulo bem longo. Foi um módulo que era pra ter durado acho que umas 6 semanas no presencial e durou uns 2 meses no EAD. E aí, gente, foi aí onde eu surtei. Eu tô rindo, mas é verdade. Foi um módulo muito pesado pra mim. Não só pra mim, obviamente, pra todo mundo. E assim, eu acho que os professores, talvez alguns professores perderam a mão na hora de passar conteúdo nesse módulo. Então, eu não tava conseguindo acompanhar direito. E quando eu consegui acompanhar, era muito exaustivo, era muita coisa. Então, eu acho que eu tive até um burnout naquele momento, porque eu me estressei realmente muito, muito, muito. Chegou uma hora que eu chorava porque eu não conseguia estudar e eu tinha um monte de coisa pra estudar. Assim, foi horrível. Foi horrível, horrível, horrível. Então, foi aí que o EAD pra mim começou a desandar. Ou seja, foi lá pra agosto.
Ou seja, né, depois foi só ladeira abaixo. Brincadeira, deu uma melhoradinha, mas assim, esse módulo foi muito difícil pra mim. Por mais que eu tivesse matérias que eu tivesse gostando, outras matérias como parasito e microbio foram assim, dado com muito detalhe, muito densamente, e foi assim, muito pesado pra mim. Então, assim, eram matérias que eu estudava pra prova e aula, só que assim, sabe quando tem muita coisa, você sabe que você não tá conseguindo acompanhar, só que você fala, meu Deus, eu preciso acompanhar. Então foi muito nesse, assim, expectativa muito alta, realidade não estou acompanhando, e toda essa questão da quarentena, da pandemia, foi juntando tudo, então foi assim, um período horrível do ano pra mim, nessa questão de estudos. Foi realmente muito difícil. Depois disso, a gente teve o módulo de célula doente, que aí o primeiro módulo que a gente tem na medicina Unesp, o primeiro de todos, é o módulo célula, que a gente vê as bases da célula, né? E aí nessa célula doente, meio que são essas matérias na versão da célula doente. Foi um módulo mais curtinho e basicamente nesse módulo a gente viu genética, a gente teve pato de novo, a gente teve bioquímica, deixa eu ver, a gente teve farmaco também. E nesse módulo a gente teve mais casos motivadores, né? Mais casos clínicos pra gente resolver, que inclusive gerou até um problema depois, né? Por causa das notas e tal, então foi um pouco turbulento. Mas foi um módulo mais curto. E assim, como eu já tinha surtado no módulo de mecanismo e agressão e defesa, nesse módulo eu já tava tipo assim, olha, eu vou fazer o que der, o que não der, paciência. E assim, acho que foi um módulo até que eu consegui levar de uma forma mais tranquila. Por mais que as matérias eu não tenha curtido muito, né? Tipo, farmaco, mano, bioquímica, genética. A única que salvo é patologia pra mim. E aí, depois de célula doente, a gente começou a ter 7 módulos chamados base das doenças. E aí, eram bases das doenças de diversos tipos de doenças. Eu confesso que quando a gente começou a ter esses módulos, eu fiquei muito animada. Eu falei assim, nossa, finalmente eu vou ter um gás. Vai ser um módulo que a gente talvez vai estar se aproximando bem mais da clínica, né? Porque, querendo ou não, é a parte doente, né? Então, a gente precisa já começar a ver as manifestações clínicas, bem inicialmente, gente, obviamente a gente ainda tá no segundo ano, mas querendo ou não, ser um pouco mais introduzido a esse tema, então eu fiquei muito animada. Mas isso não significa que a animação persistiu, porque, gente, o EAD é algo consumidor, então, assim, eu, por exemplo, eu fico imaginando se pra mim, que tava difícil, eu fico pensando no pessoal que estava no cursinho. Assim, já é difícil você ter ânimo, motivação durante o período do pré-vestibular. Então, na faculdade estava difícil. Eu sei que no cursinho devia estar mais complicado ainda. Então, eu sei que pra você que tá andando no pré-vestibular isso foi difícil. Não se julgue, não se culpe. Foi difícil, acho que pra todo mundo que tava no EAD. Então, pra quem tá no pré-vestibular, que já é um momento difícil da nossa vida, eu sei que devia estar mais complicado ainda. Então, basicamente, nessas bases das doenças, eu vou ler aqui certinho pra vocês. A primeira foi doenças parasitárias, depois foi câncer, depois anemias, dor, síndromes metabólicas, hipertensão e vasculopatias obstrutivas. Isso todos dos módulos fisiopatológicos, né? Mas basicamente esses módulos de base das doenças eram curtos, com duração de cerca de 2 a 3 semanas. E assim, eles meio que eram módulos que eu intercalava, tipo assim, um eu gostei, um eu não gostei muito. E em todo, gente, eu confesso que eu já estava bem desanimada, porque a gente só foi ter férias agora, em março e abril, né? Final de março, começo de abril de 2021. A gente teve um recesso de 2 semaninhas no final do ano de 2020 para 2021, mas eu já estava exausta, gente. Então, realmente foram momentos difíceis. Tipo, eu tava, assim, assistindo as aulas, fazendo as minhas anotações, mas eu não estava muito motivada para estudar, eu confesso. Então, por exemplo, eu não pegava muitos materiais extras, não pegava, sentava para ler o livro. O que eu fazia era realmente, gente, sentar, ver as aulas, fazer o resumo e era isso. E, óbvio, fazer os trabalhos, fazer prova, assim, mas eu não sentava, via muitos vídeos extras, pegava livro para estudar, porque, faltava muita motivação por causa do EAD. E 2, eu acho que nesses módulos curtos, assim, a gente fica muito apressado pra fazer as coisas, porque você acaba de terminar um módulo, você, nossa, precisa descansar, mas já tem outro módulo, e esse módulo dura 2 semanas, então você não pode tomar muito tempo pra descansar, e aí vai virando uma bola de neve, então foi um pouco complicado, assim. Eu acompanhei, mas confesso que realmente eu poderia ter me doado mais, mas eu também não me cobro, porque a gente tava numa pandemia, a gente tava em EAD, então eu não quero trazer essa pressão pra mim, mas eu sei que realmente foi complicado, e também não foi só complicado pra mim, né? Conversando com os meus amigos, eu sei que foi difícil pra
todo mundo. E basicamente, nesses módulos de base das doenças, as matérias que a gente tinha eram realmente explicando essas doenças que estavam relacionadas. Então, a gente tinha a fisiopatologia das doenças, a epidemiologia, a gente tinha as manifestações clínicas, basicamente, bem pouco, assim, da conduta, essa questão de farmaco, mas é bem pouco, porque a gente vai ser aprofundado isso no 3º e 4º ano, né? Mas a gente já teve essa introdução. Então, querendo ou não, eram módulos legais, mas eu acho que por causa do EAD eu não aproveitei tanto. Bom, vou falar um pouco da minha percepção rápida desses módulos. De doenças parasitárias, gente, parasita horrível, odeio. Fundo do meu coração, então não foi um módulo que eu curti tanto. E a gente tinha tido mecanismo de agressão e defesa, então eu estava traumatizada com parasitologia, né? E a gente teve câncer, que foi muito bem dado, mas eu não curto muito essa parte de câncer, oncologia. A gente teve anemias, que eu acho que foi um módulo que foi muito bem dado, e eu curto essa parte de hemato. Não, acho que eu não vou seguir nem nada parecido assim, mas é algo que eu acho muito interessante. Os professores que a gente tem desse módulo são muito bons, então eu gostei muito. Dor, a gente teve professores incríveis. Porém, tem a parte de neuronato, que é uma parte que eu sou traumatizada, assim, que eu não gosto muito. Então, não foi um módulo que eu curti tanto. Síndromes metabólicas era um módulo que eu tava com muitas expectativas, porque eu curto muito essa parte que tá relacionada com o estilo de vida. Então, eu achei que seria um módulo incrível. Mas a gente teve alguns problemas de organização nesse módulo, que foi algo que me atrapalhou, como eu já comentei. Quando o módulo tá desorganizado, eu fico muito desestimulada, então eu me atraso toda e eu não consigo seguir um planejamento. Isso me atrapalha demais. Então, por mais que fosse um módulo que eu tivesse com altas expectativas, muito animada, foi um módulo que eu acredito que eu não aproveitei muito. O módulo de hipertensão e de vasculopatias obstrutivas, eles seguiam meio que a mesma linha. Então, assim, são interessantes, tiveram boas aulas, mas eram os últimos módulos, então eu já estava literalmente exausta. Mas assim, foram bons módulos, eu acredito. Bom, agora as outras matérias que a gente teve por fora, né? Eu vou ler aqui pra não me perder, falar certinho. A parte de metodologia e raciocínio científico foi realmente destinada à nossa iniciação científica. Psicologia em cuidado e saúde foi incrível. Eu gostei demais, gente, pra ser bem sincera, não esperava que eu fosse gostar tanto dessa matéria. É uma matéria realmente que fala sobre essa questão mais voltada à psicologia e o quanto isso relaciona, né, com o atendimento. E a gente tem professoras incríveis, por exemplo, a Elianice. E foi, gente, sensacional, foram temas incríveis, foi uma matéria que, sabe, me dava um ânimo, então eu tinha prazer em ver as aulas, em fazer os temas, e foram temas que foram tratados, assim, eu acredito, essenciais. Por exemplo, sei lá, questão de morte, de luto, a gente teve uma introdução à psicanálise, medicina paliativa também. Então, foi assim, um módulo 10 de 10 pra mim, eu amei. A gente teve a introdução à farmacologia, né? E farmaco é muito chato, não vou mentir. Eu, pelo menos, não gosto de farmacologia. Então, foi um módulo, assim, que eu fiz porque tinha que fazer, né, gente? Mas dizer que eu gostei, aí eu estaria mentindo pra vocês. A gente teve uma matéria que foi semiologia computadorizada, que eu entendi que é mais uma análise de exames que a gente aprendia a interpretar, pelo menos introdutoriamente. E eu gostei, assim, muito. A gente teve, assim, aulas muito boas, realmente nos ajudando. E eu vejo que até hoje eu volto para esses resumos quando eu preciso de algumas informações. Então, eu achei muito boa as aulas desse módulo. É claro, né, que o bom de semiologia você vê na prática, assim, com o paciente, mas não teve, infelizmente. Mas, de qualquer forma, eu acho que foram temas muito legais. A gente viu, sei lá, por exemplo, a questão da glicemia no exame de sangue, o impacto disso na diabetes. A gente viu os exames relacionados ao fígado. A gente viu a questão de gasometria, etc, gente. Foi muito legal, foi um módulo que eu achei bacana, assim, da gente ter essas aulas. O único ponto negativo que eu acredito é que foram todas as aulas síncronas. E eu acho que, assim, eu pelo menos não aproveito tanto aulas síncronas, assim. Mas tudo bem, eu acho que de qualquer forma as matérias foram boas, foram bem dadas, então pra mim foi um módulo bom. A gente teve um de exames diagnósticos, eu tô vendo agora, talvez eu tenha confundido. Louca, perdida. Mas foram, acho que, temas parecidos e é isso que importa, minha gente.
Depois a gente teve um módulo que foi sistemas de saúde, que eu achei muito legal, que foi realmente para entender melhor como funcionam os sistemas de saúde, por exemplo, o SUS brasileiro, mas a gente também comparou com os sistemas dos Estados Unidos. Inclusive, falando nisso, tem um documentário aqui no YouTube que a gente assistiu que demonstra um pouco do sistema de saúde dos Estados Unidos, que eu acho muito interessante, porque geralmente as pessoas exaltam muito os Estados Unidos como se fosse um país perfeito, maravilhoso, mas a gente sabe que o sistema de saúde dos Estados Unidos é extremamente problemático. Então eu vou deixar o nome do comentário aqui e o link também na descrição, caso alguém queira ver. Eu indico muito, muito, muito. É muito bom e eu acho muito informativo, independente se você tá dentro ou fora da faculdade, ou se você faz ou não faz um curso de saúde. É realmente muito informativo. Então foi um módulo que eu achei muito legal entender melhor, porque era algo que eu não tinha tanto conhecimento. Por último, né, a gente teve as eletivas. E as eletivas, elas são... a gente faz 60 horas de eletiva no primeiro semestre e 60 horas de eletiva no segundo semestre. Geralmente existem eletivas de 30 horas e de 60. Eu sempre peguei de 30 horas porque pelo menos eu me identifiquei mais com essas. No primeiro semestre eu tinha começado a fazer a Global Health, que é uma matéria que a gente ia ter conversas, discussão de casos clínicos com o pessoal de uma faculdade de medicina lá de Londres, mas infelizmente a gente não conseguiu... Não, Londres, do Reino Unido. Não lembro exatamente, mas a gente não conseguiu por causa da pandemia, né? Porque foi quando a gente ia começar a ter essas discussões, foi quando surgiu tudo. Então, infelizmente, foi uma matéria que a gente não conseguiu fazer. Mas depois a gente repôs fazendo um curso sobre Covid na internet, assim, um curso online, né? Mas, infelizmente, era uma matéria que eu achei que ia ser legal, porém não conseguimos fazer devido às condições, né? Depois, eu escolhi uma que era biotecnologia, e eu diria que foi um dos meus maiores erros na faculdade. Gente, foi uma matéria que eu não gostei, não tinha nada a ver comigo, é algo extremamente tecnológico, muito micro, sabe? E pra mim, não tem nada a ver com o que eu gosto. Eu não sei o que tinha na minha cabeça quando eu escolhi essa matéria. Eu acho que talvez eu pensei, né, porque como iam ter visitas, eu falei assim, talvez seja legal eu conhecer isso na prática. Mas foi tudo EAD. E também foram temas que pra mim eu não gosto. Senti que foram aulas extensas também. Mas o meu maior problema realmente foi um tema, porque não é um tema que eu gosto. Então, assim, era algo muito a ver com genética, com uma parte muito micro, nano, essas coisas, não tem nada a ver com o que eu gosto. Mas, em contrapartida, no segundo semestre, eu escolhi eletivas perfeitas, que foram as minhas favoritas até agora, sim, de matérias do curso. Juro, gostei muito. A primeira foi relação médico-paciente e depois foi cuidados paliativos. E essas são matérias muito, assim, vibes humanas, né? Seguiu muito nessa linha da psicologia em cuidado de saúde. Então, assim, a relação médico-paciente, para quem fez, foi quase uma terapia em grupo. A gente discutiu temas muito importantes relacionados à saúde mental, tanto que influencia o paciente quanto que influencia nós médicos. Então, assim, foram temas que eu acredito essenciais, que não deveriam ser eletivos e sim estar na grade obrigatório para todos os alunos fazerem em pequenos grupos, porque eu acho que as discussões eram muito importantes. Eu até chorei na aula, gente. Foi, assim, muito bom. A gente tratou sobre estresse, burnout, sobre... Nossa, gente, muitas coisas. E a gente teve aula com psicóloga e com a psiquiatra, que eram professoras sensacionais, né? A psiquiatra era a Albina e a psicóloga era a Helenice. Professoras, assim, que eu... Nossa, gente, amo. Incríveis, foram maravilhosas. Foi um módulo 1000 de 10 pra mim. Eu amei. E depois a gente teve cuidados paliativos, que foi realmente um módulo que eu também amei e, inclusive, não esperava. Porque eu nunca pensei que eu fosse me interessar ou gostar de cuidados paliativos. Primeiro que eu acho que, normalmente, a gente já tende a ter uma visão negativa de cuidados paliativos. Tipo, cuidar de quem já tá morrendo, sabe? E eu aprendi que não é isso, sabe? É realmente você dar uma qualidade de vida. Porque não é porque uma pessoa tá diagnosticada, por exemplo, com uma doença que, teoricamente, sim, não se tem cura, não significa que você tem que ter cuidados mínimos com essa pessoa ou que não existem possibilidades de cuidados. Pelo contrário, existem muitas possibilidades de cuidados. Eu acho que essa parte de cuidados paliativos a gente viu uma medicina muito mais holística, sabe? A gente viu além do biológico morfofuncional, além do fisiopatológico, a gente considera aspectos espirituais, aspectos sociais, aspectos das relações da pessoa. Então, assim, gente, foi um módulo, assim, os professores que deram aulas pra gente foram incríveis, maravilhosos. Então, assim, foi uma disciplina, uma eletiva que pra mim foi
incrível, maravilhosa, gente, juro. Eu amei muito. Então, gente, basicamente, né, já falei muito sobre as matérias, mas resumindo, a gente terminou, né, o segundo ano agora em março de 2021. Então, o que começou em final de janeiro, a gente terminou agora em março. Foi muito cansativo por causa do EAD. Realmente foi muito difícil de se manter motivada. Inclusive, durante muitas vezes eu estava desmotivada a estudar realmente. Então, algumas matérias eu gostava muito, que foi essa parte que era mais humanas, mas infelizmente o EAD foi complicado. Quanto à prática, né? Porque quando se fala EAD em medicina, as pessoas pensam, meu Deus, e a prática? No segundo ano, a gente teve a sorte, né, de que a gente não tem muita prática nesse ano. O que a gente tinha de semiologia, a gente começou a ter no começo do ano, antes da quarentena, e depois a gente repôs em 4 aulas, agora, né, em 2021, a parte prática, mas basicamente a gente não perdeu muita coisa. As partes de patologia que seriam práticas, né, que é visualizar a peça, a gente viu online mesmo, né, os professores gravaram vídeos. Mas, sinceramente, eu acredito que a gente não perdeu tanto nessa questão prática. Outros anos, com toda certeza, perderam muito mais do que a gente. Então, as minhas dificuldades, né, com EAD foram realmente essa questão da concentração, da motivação. E eu acho que mais do que o EAD é, sim, a condição, né, mundial, principalmente no Brasil, né, estar na pandemia, no governo do Bolsonaro, melhor dizer, desgoverno, né, do Bolsonaro, é muito difícil, gente. Não tem saúde mental que aguente estar nesse país neste momento. Então, a gente acho que tem muitos prejuízos com relação a isso. Então, foi realmente muito complicado. Assim, não vou dizer que o EAD é 100% negativo. Diria 95%. Brincadeira. Mas, por exemplo, eu acho que talvez as aulas teóricas online eu consigo aproveitar mais na questão da anotação. Porque pessoalmente, presencialmente, eu tenho dificuldade de acompanhar, então minhas anotações não saíram tão boas, então eu tinha que acompanhar muita coisa por fora e buscar atrás. Talvez isso me ajudasse, né, na hora de ver a matéria, ver no livro, mas realmente para mim as aulas teóricas nunca foram tão proveitosas porque eu não conseguia anotar muito bem. Então, tendo essas aulas online, que eu posso pausar o vídeo, anotar, voltar o que eu não entendi, acelerar, sabe? Eu acho que isso foi um ponto positivo. Não posso dizer que foi totalmente negativo. Então, isso foi algo bom pra mim. Mas, de resto, realmente, questão online, tudo, assim... Porque, querendo ou não, por ser um ano muito teórico, o que ajuda a gente é estar no campus, ver os amigos, nos mantém motivado isso, né? Então, como a gente não tava tendo, foi realmente muito, muito complicado. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu falei bem das matérias, tentei explicar como é que é a grade do segundo ano, como que foi, né? Infelizmente, toda essa questão do EAD. Falei demais, inclusive, né? Eu sempre falo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui embaixo. Talvez matérias que você acha que você gostaria. Como que foi pra você estar no EAD, né? Nessa quarentena. Independente se você tá ou não tá na faculdade. Quero saber como que foi pra vocês. Eu já falei, né? Que pra mim foi um ano bem difícil. Então eu estou com expectativas talvez altas, né? Pro terceiro ano que a gente vai ter já mais práticas com relação à semiologia, né? Espero que eu seja vacinada para conseguir com mais calma e mais tranquilidade, né, para as práticas. Mas o segundo ano foi realmente um ano muito difícil em diversos aspectos. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Não esquece de comentar e me dar indicações de vídeo para comemorar esses primeiros 1000 inscritos e comentar das sugestões e falar o que vocês acharam desse vídeo também. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E caso você gostou, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, dar uma passadinha. Tem muitos outros vídeos. Eu tenho tentado postar com uma constância boa pra vocês, né? Pra que vocês tenham vídeo toda semana. E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!